Early one morning while I make my round, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck in love and 44 beneath my head. Up the next morning while I grabbed that gun, I took a shot of cocaine and I wait around. Well, I made a good run, but I was running too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid on hot and giant and I take that pill. I spotted a sheriff walking in on Jericho Hill. He said to Willie Lee, my name is not Jack Brown. You are the dirty hack that shot a woman down. Sejam bem-vindos ao RIP! Patrick. Pessoal, ele gosta tanto que ele quer tomar o meu lugar já na churrasqueira. Ele já tentou uma Jamais, vez, velho. não conseguiu. Deu tudo errado, velho. Jamais, cara. Ele queimou o pão de alho. Eu vim aqui só pra garantir que você vai fazer a picanha dessa vez pra gente. Picanha não, cara, eu vou fazer batata doce. Você não falou que o nosso convidado era vegano? Cara, aqui ó, batata doce, pimentão, brócolis, couve-flor. Cara, é um churrasco light, irmão. Ele passou dessa fase, velho. A cara de Pra quem desespero não dele, sabe, cara. o Douglas já passou por um período vegano aí. E aí? Já tô de casa, hein? Já É, tava muito aqui bom ter você de tranquilo. novo aqui. 2 semanas seguidas com o Douglas Santucci. Não é porque ele é o chefe. Imagina, jamais. Recorde de visualizações no último programa, hein? Ah, você viu só? Isso, bombou, hein? Cara, no YouTube tiveram 20 pessoas que assistiram o vídeo. 20 pessoas, mais visto do seu canal. É verdade. Que isso? Que categoria, hein? Tive que impulsionar o vídeo. Eu já entrevistei, por falar em alguma coisa aí, eu já entrevistei político antes de acabar a eleição, porque quando acaba, né, fica muito corrida, o cara falando que com a certeza da vitória. E sabe o que aconteceu? Não, ganhou mesmo. Ganhou mesmo. Mas podia ter Sério, perdido, velho? essa é melhor a Quem história. foi esse? Quem foi esse? Não posso falar. Ah, não. Conta pra nós. Era ao Senado, no Paraná, Ninguém vai saber, velho. campeão de votos, mas não posso falar. Mas é isso, cara confiante em dar entrevista antes de sair o resultado. Eu gostaria de agradecer a população do Paraná pelos votos. Se dá errado, hein? Nossa, essa é melhor essa história. Foi ruim. Foi ruim. Tá nevando, hein? Tá nevando, hein? É, tá nevando, né, Patrick? Pra variar um pouco. Eu não tenho pergunta pra fazer nesse momento pro Douglas, porque eu simplesmente esqueci minhas fichas. A Rafaela ainda vai me matar. Agora sim. Agora eu tô bonito aqui, hein? Douglas Santucci, âncora do... Não é bem âncora, né? Porque é uma boa apresentação que você faz no Jornal da Band. Na verdade, hoje em dia, a minha função em São Paulo é muito mais executiva do que estar na frente das câmeras. Agora, eu apresento tanto o Jornal da Band quanto os outros jornais. Por exemplo, a última semana eu estava no Bora Brasil, fazendo as férias do Joel da Atena. Você é o Então, eu sou reserva ali, suplente. Suplente é legal, hein? Na verdade, esse menino é multitarefa. Se ele não é suplente, ele é multitarefa. Vamos né, falar cara? na área do Não. esporte, que é a área que ele não teve sucesso. Ele é tipo o Denilson, tá ligado, velho? Nossa, eu já apresentei o Donos da Bola, por exemplo. É, eu sei, a gente... Entendo de futebol, hein? Galera, eu não sei porque que o André insiste tanto em falar de futebol com o Doug. O Também cara não joga entendo mal nada. pra caramba, cara, Não o entendi André. nada. Não, o André... Eu jogo mal? Tá de brincadeira. Ô, meu. Eu jogo mal? Tá de brincadeira. Ô, meu. Não, tá certo, desculpa. Não, você joga bem pra caramba. Nunca dei nenhuma caneta nele, não. Parece o Yoshi jogando, velho. Eu parei de jogar, mas já tô aposentado dos campos, mas fiz uma carreira aí. Jogava muito, meu Deus do céu. Não, mas voltando, ele é tipo o Denilson, tá ligado? Que entrava no segundo tempo ali, né? Reserva de luxo e tal. Pedalando. Sucesso esse menino. Reserva nada. Uma brincadeira. Foi presença constante por um bom tempo, inclusive lá no Jornal da Band, mas de pezinho ali, né? Quando eu fui para São Paulo, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Depois de 10 anos de Band Paraná, eu fui para São Paulo para uma função executiva, que é a chefia de produção. Então, cuidar de pauta da organização, né, do conteúdo da organização das equipes. Não tinha perspectiva nenhuma de apresentação quando eu fui para São Paulo. Então, na sequência... Você só não sabia disso, né? De repente, é claro. Você nem sabia. Você sabia o que você ia fazer quando você foi pra lá, não? Não, Te sabia. avisaram lá, ó...
eu tinha o objetivo, desde que eu estava no Paraná, de ir para São Paulo e tracei esse plano, avisei a todos e sempre estava no radar de todo mundo. Quando chegou uma oportunidade, que a gente viu que era o momento, e a gente vai falar também, né, de Operação Lava Jato. Pode começar já. Pode começar? Vamos começar pela Operação Lava Jato? Vamos começar Vamos e lá. depois a gente termina em São Paulo. Como é que você foi parar na Operação Lava Jato, cara? Isso é uma loucura, porque muitas vezes, e a gente falou sobre isso no último programa, né, quem não assistiu lá no YouTube, sobre progressão de carreira. Eu tinha o objetivo de chegar na bancada, de ser apresentador. E cheguei na bancada sendo apresentador, como eu contei no último programa, de uma forma meio que na surpresa. O Amado, que é o nosso diretor, Amado Osman, falou, a partir de amanhã você apresenta Band Cidade, comecei a apresentar. Teve um dia que daí ele chegou e falou assim, qual que é teu foco? Não é estar em São Paulo? Então a gente vai ter que traçar, vai ter que recalcular a sua rota, né? Vai ter que iniciar esse negócio. Vai surgir uma oportunidade na reportagem nacional e você precisa voltar para a reportagem, para ir para a reportagem nacional, ter uma visibilidade nacional para que os outros te vejam. Hoje em dia você é âncora aqui no Paraná, as pessoas do Paraná têm acesso ao teu conteúdo, mas você não faz nenhuma entrada em rede, ninguém sabe que você existe lá fora, né? E assim por diante. Então a gente vai ter que recalcular essa rota, você aceita? Daí na hora você fala assim, caramba, porra, o meu sonho era chegar na bancada. E daí agora eu vou voltar para a reportagem. E como eu disse, não é progressão de carreira, não é evoluir. Existem excelentes repórteres que vão ser repórteres para sempre. Mas o meu objetivo era chegar na bancada. Só que não era chegar somente ficar por aqui. O meu objetivo maior era estar em São Paulo. Era ir para a cabeça de rede da emissora. Então eu falei, aceito. Né? Gerou uma grande polêmica. As pessoas na redação não entendiam. Falaram assim, Douglas, você vai sair da bancada. Vai voltar a ser repórter? Não era teu sonho? Eu falei, era meu sonho. Quantas meu pessoas sonho... chamaram Amado de louco? Nossa, todos. Ninguém entendeu. E eu só acreditei porque eu confiava muito no Amado. Cara, o Amado, ele é um gênio, né? Velho? Não, ele já tá pensando lá na frente. Ele realmente ele tem o dom de ser mentor. Ele sabe realmente como conversar. Ele fala, você vai entender, faz isso que você vai entender, confia. E eu confiei e fui para a reportagem nacional e agradeço muito, né, por essa mentoria, por esse caminho, que eu voltei para a reportagem nacional e comecei a ter uma visibilidade muito grande, porque peguei a fase inicial da Operação Lava Jato. Quando estourou a Operação Lava Jato, eu era o repórter nacional no Paraná da Band. E a Lava Jato era onde? No Paraná, estourou Fala a aqui. verdade, foi você que denunciou a Operação Lava Jato, hein, Douglas? O que você acha, Patrick? Tem cara de ser coisa dele, cara. Tudo arquitetado. Eu ficava o dia inteiro, então, como eu comentei, algumas emissoras tinham um repórter de manhã, vinha outro que rendia para o Jornal do Almoço, vinha outro que rendia para o Jornal da Tarde. Eu não, ficava o dia inteiro, eu gostava de ficar o dia inteiro. E o meu contrato era esse, eu era repórter nacional, independente do horário, o que acontecesse de relevante no Paraná, em parte de Santa Catarina, era minha responsabilidade. Então, o meu contrato era esse. Assim como diz que você tivesse menos trabalho, você ficava mais tranquilo. Não existiu, porque estourou a Operação Lava Jato com 3, 4 operações no mesmo dia, na mesma semana. Na guarita, lá onde vocês botavam? Cara, eu já dormi muitas vezes no sofá da Band. Não escondo, mas principalmente na época de jornalismo policial. Que ficava... Não, mas na dura de Lava Jato, porque não tinha horário, a galera trocava e você dormia lá na guarita? Não, eu ficava normalmente, depois que eu criei muita proximidade, tinha muitas fontes, a gente já sabia basicamente, né, épocas de maior movimentação, acordava às 5 horas da manhã todos os dias, colocava no despertador. Não, sem saber se ia ter. Acordava junto com o japonês? Junto com o japonês. Eu não sabia se ia ter operação ou não, então eu acordava às 5 da manhã e eu tinha o contato, muitas vezes eu tinha o contato, mas não mandava mensagem, porque tinham alguns policiais, delegados, que bloqueavam a imprensa até para se resguardar e tal. Então, eu tinha muitos contatos, eu abria às 5 horas da manhã e via se eles estavam online. No Instagram, no Telegram ou no WhatsApp. Se eles estavam online às 5 horas da manhã, eu já começava a tomar banho, colocar meu terninho e acelerava, sem saber. Não, eles usavam os dois, mandavam muito mais mensagem no Telegram. Mas eu nunca usei o Telegram. Estourou a Vaza Jato, né? Mas eu nunca usei o Telegram, sempre usei o WhatsApp para ter contato com as fontes, por isso que as minhas mensagens não estão lá.
O povo confiou no Telegram. Quem que confia no Telegram, pai? Nossa. Pelo amor de Deus. Mas essa era a minha mãe. Acordava às 5 da manhã, se o delegado tivesse online, algum dos delegados estivesse online, assessor de imprensa estivesse online, era porque ia ter uma operação. Por que eles iam estar acordados às 5 horas da manhã? Dias normais eles não estavam, não fazia parte da rotina deles. Então essa era a minha estratégia para saber se ia ter operação ou não. No começo eu falava, vou entrevistar o Sérgio Moro, né? Na época ele era o primeiro juiz da Lava Jato. Ele só foi dar entrevista depois que ele saiu do cargo. Antes disso, ele não deu entrevista pra ninguém, né? E eu, cara, tentava ir no restaurante que ele tava, se ele tivesse na academia, eu tava na esteira do lado, correndo. Eu tô falando Você tá sério. sendo perseguido já, cara. Eu tô falando Ô, louco. sério, eu não tô brincando. Ele entrava no mercado, eu tava com o carrinho do lado. Opa, tudo bem? Ah, Nossa, beleza. que coincidência! É. Oh, adoro esse restaurante, nem dinheiro pra pagar. Não é fake news, viu? Agora, você vai perguntar ainda de fora da Lava Jato situação engraçada ou não? Porque eu tenho a mais engraçada de todas. Tá, então manda. Quero. Essa foi muito boa. Lá Época vem, de ó. Copa do Mundo ainda. Conta cara. só pra gente que ninguém vai falar pra ninguém, Douglas. A gente estava mudando a Band de SD para HD. Então, essa qualidade de imagem que vocês veem hoje não foi sempre, né? Antes era ruim. Vamos mostrar pra eles só uma imagem de como era e como é agora. Inclusive, acho que eu vou pegar uma imagem de esporte. Já que nós estamos falando de Copa do Mundo, vamos mostrar o melhor atleta da Band. Roda aí. Valeu, Netão! E a bola chegou aqui com um pouquinho de... Não. O quê? É ruim. É ruim. Meus amigos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos começando um projeto maravilhoso, feito com amor, com carinho pra você. Agora ele quer se mandar embora. Ô, Amado, manda bem. O que você achou, Douglas? Eu era diretor desse programa. E você deixou o Amado fazer aqui? Nossa, Mas Amado... é que você era diretor do teu diretor. Vida real. Não, durante o programa eu era o diretor do programa. Ele era o diretor da televisão. Então você não inteira. podia... O que adiantava? Não adiantava nada, né? Não ia escutar nunca, tá ligado? Você Não, ia ele fazer escutava, aquilo. ele escutava. Uma vez, por exemplo, a gente tava falando de outra coisa e já mudou, né? Já mudou, né? Mas teve uma vez que ele falou... ele comentava e ele realmente ele jogava o sentimento pra fora, né? E ele falou uma vez... a justiça no Brasil só não existe pra... E jogou ali uma coisa assim, Não, Amado... fala exatamente o que ele falou. Não vai? posso falar. Douglas! Mas não tá O editor gravando agora. corta, o editor corta. Fala, Eu falei, Amado, não fala isso. Ele repetiu, falei, Amado, vamos tirar o programa do ar. O Ministério Público tira do ar, é uma lenda. Não, brincadeira, eles tiram a lenda. Você pode sofrer uma representação. Falei, Amado, não fala isso. Ele estava nervoso com o assunto, realmente. O Amado é advogado, inclusive. Ele ficou sensibilizado com a questão, porque era um desrespeito com a pessoa. E ele falou, então que tira essa merda do ar. E foi embora, cara. Acelerou e... Ele é muito engraçado. Ele matou uma mosca no ar também. Assim, Sério? vamos mostrar ele matando a mosca com o chuveiro. Foi o top 1 do CQC, Top, né, pai. velho? Mas eu tenho um avião aqui dentro, não é mosquito aqui, não é um helicóptero que tá aqui dentro desse estúdio aqui. Olha o meu Deus! Olha aqui. Olha o bicho aqui. Vem cá, Marildo! Vem cá que por essa ninguém espera. Não, aí não adianta aí você não vai pegar. Vem ver o mosquito aqui. Marildo, aqui não canta, Marildo. Aqui, ó. Não vai filmar daí, seu xarope. Entra aqui, seu goiaba, entra aqui. Filma o mosquito que eu matei com chute. Filma o mosquito aqui. Por essa, ninguém... Tá vivo o mosquito ainda. Vai voar, mosquito. Não, calma lá. Não, fica aí, marido. Preciso terminar de matar esse pestelento aqui. Calma lá. A guerra do mosquito. Não, mas ele foi o ano, né? Ele foi É. o primeiro lugar do top 5 do CQC. O Amado vendia fogão a lenha no verão, irmão. O programa dele não era sério, brincadeira, cara? não. Que é o cara. Gauchinho, inclusive. Era o gaúcho que fazia propaganda. O Gauchinho fazia Mas, propaganda. cara, era um Mas se resultado fazia ali. fila na loja do Gaúcho de dobrar a esquina, velho. A gente tava falando do SD pro HD, a gente tava migrando do SD pro HD e daí aconteciam muitos erros, porque a equipe tava se adaptando ao novo equipamento. E eu tava na bancada do Band Cidade e eu chamei o intervalo. E a chamada do intervalo era: veja, você vai ver a seguir os novos animais que chegaram no zoológico de Curitiba. Que imagem a produção Da colocou? Lava Jato.
o Atlético entrando em campo. Mas aí tá certo, A gente tem isso. Sério isso, irmão? Não, mas não tem problema. daí tá Eu tudo deletei de todos os lugares. Essa imagem não existe. porque, Não, mas tem salvo em algum lugar isso? cara, no momento que aconteceu o negócio, foi pro intervalo. Eu não podia corrigir, eu não podia. Daí, de repente, o Henrique, sabe o Henrique? Nosso amigo, que é a coxa branca, ele já mandou, porra, você tá bombando nos fóruns. A hora que voltou do intervalo, eu corrigi, falei, pessoal, a imagem tava errada e tal, mas já era, Já né? era, Ó, fica pra sempre o Ele negócio. passou o resto do jornal todo suando. Não, agora sem brincadeira. A hora que isso aconteceu, cara, eu bati tão forte na mesa, cara, porque eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo, cara. Porque, pô, é você que tá com a carona ali, né? Não é você que aperta o play do negócio. Você imaginou Ai, isso? cara, tá doendo minha bochecha, velho. Cara, essa... Daí, por uma sorte divina... Assumiu do YouTube, né? Não, eu chamei a galera pra denunciar e tal, pra conseguir derrubar o vídeo e não viralizou, digamos assim. Uma pequena repercussão em fóruns. Naquela época não Não tinha bombava WhatsApp, tão né? rápido Não, também. O WhatsApp não Não era tinha. tão forte, né? Então, se fosse o WhatsApp, meu Nossa, amigo, hoje em nunca dia mais você ia conseguir apagar. Muito bom, cara. foi sem querer, viu? Aham. Não fui eu. Mas eu vou dar nomes. Não, eu nem lembro quem que era. Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre a prisão do Lula. A prisão do Lula. Voltamos já. O RIB e o Dia do Torresmo confirmaram presença no terceiro Festival de Cerveja Artesanal em Colombo, no Bosque da Uva, no próximo fim de semana. Começa sexta, vai até domingo, com muito rock and roll, cerveja e, claro, comida boa. Isso o Patrick não vai deixar faltar. You're the reason I can't sleep at night. Douglas, eu vou falar duas coisas pra você antes da gente falar da prisão do Lula, cara. Prisão do Lula na Lava Jato, tá, gente? O Patrick hoje vai replicar uma receita que ele fez lá no começo da nossa história aqui na Band, que vou falar pra você, foi uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Tá bonito mesmo, hein, Patrick? Que isso. Eu desacreditei. Quando ele falou o que ele ia fazer naquela época, eu falei assim, cara, você não vai fazer isso. Ah, eu Por que não vai comer como. isso? Não vou comer isso. Batata doce e queijo gorgonzola. Bom, hein? Não parece não combinar, mas vou falar pra Aí, você. olha só isso aqui. Olha isso, hein? Essa carne não é fraca, né? Porra. Não, essa Não é aquela operação carne qualidade, hein? fraca. Não, essa não tem papelão, relaxa. Essa... Eu ainda quero descobrir com a Polícia Federal quem foi o gênio que achou que tinha papelão, como que se enfia papelão dentro do boi, mas tudo bem. Douglas, cara, você tava lá na Lava Jato e óbvio que a gente acompanhando, ainda mais lá em casa a gente assiste jornal o tempo todo e a gente tava acompanhando e já tinha aquela expectativa da prisão do Lula, né, cara? Então tava todo mundo já esperando se ia acontecer, se não ia. Muitos duvidavam, mas tudo se encaminhava para que acontecesse. E de repente saiu a prisão do Lula. E o Lula, ovacionado, em cima do trio elétrico, lá em São Paulo, e vocês esperando aqui. Como foi aquele processo, desde a hora que foi anunciado, que saiu a sentença, né? Até a chegada dele aqui, literalmente a chegada, que ele entrou lá e tal, e a cobertura nos dias que se seguiram. Conta pra gente tudo, cara. Bom, acho que foi uma grande movimentação, realmente, é uma grande cobertura, né? Toda a equipe foi mobilizada para isso e é realmente algo, eu já, digamos assim... Obrigado, já... viu, Patrick? Tá Mas nem eu vi Ele derrubou isso, uma rapaz. pena ali, tá sussa. Tranquilo. Bom, eu já estudava o processo, acompanhava todo o processo, então conversava com especialistas e tinha noção do que poderia acontecer e quando poderia acontecer. Então a gente já se preparava para uma grande cobertura e assim que aconteceu a condenação em primeira instância, a condenação em segunda instância e o fim de um dos recursos dele, a gente falou, ó, a partir de agora, conversando com especialistas, né? A partir de agora, Lula pode ser preso a qualquer momento. Liguei para São Paulo e falei, ó,
Lula pode ser preso a qualquer momento, realmente. Vamos mobilizar. E mobilizamos realmente e aconteceu, né? Foi uma prisão bastante demorada, a gente mandou a nossa equipe, né, para a região metropolitana de São Paulo, onde aconteceu, né, o primeiro ato, ele veio para cá. Só para vocês terem uma ideia de bastidor e do que envolve uma grande cobertura, a gente traçou a rota de onde ia passar o helicóptero com o presidente Lula e a gente colocou um cinegrafista no caminho, porque nesse momento a notícia é a mesma, todo mundo vai dar, todas as emissoras. Então você tem que ter um diferencial e muitas vezes eles têm uma estrutura muito maior também. Então você tem que ter diferencial para começar a tua cobertura antes. Então enquanto todo mundo estava lá na Polícia Federal esperando o helicóptero do Lula chegar, a gente tinha posicionado um cinegrafista, é claro que a gente tinha informação da rota, a gente tinha posicionado um cinegrafista para fazer a imagem do voo do Lula no trajeto. Então a gente pegou a saída dele do aeroporto, o voo no trajeto e a chegada dele na Polícia Federal. Então a gente se esforçou realmente muito grande, a gente se esforçou muito para ter uma cobertura da Operação Lava Jato de todos os atos. Isso não significa que, e acho que a Band sempre foi muito correta, né, em relação a tudo. A gente sempre tratou com muita responsabilidade os fatos. Não quer dizer que emissoras concordem, discordem, apoiem ou não apoiem. Então eu não me arrependo, sabia que, e hoje concordo que existiram sim abusos na condução da Operação Lava Jato, mas naquele momento o papel da imprensa e meu papel como jornalista era divulgar informações, todas que eu tivesse, analisar os fatos de forma responsável também, para que a população tivesse bem informada. Então, se o juiz abria todos os processos, todas as informações, não tinha por que a imprensa não divulgar, a imprensa não levar. Olha o que está chegando aí. Olha, eu não sei qual que era o debate, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu acho que é unânime isso aqui. Né? Nossa, isso daí não tem debate, hein? Olha lá, ó. Que isso, que ponto é esse, hein, Patrick? Olha o ponto dessa picanha. Meu Deus. Venha, Davi. Vem aqui. Aí, esse é especialista, Aí, hein? Davizinho, fica à vontade, então. Pode pegar. Ó. Quase Esse não gosta entende desse picanha, cara, hein? Davi. Tem mais garfo, Patrick? Tem que pegar lá, esqueci. Pega lá? Pega lá. Quase não gosta desse ponto, hein? Quer levar mais uma pra viagem? Ah, acho que é bom, né? Valeu, Aí hein, sim, cara? hein? Esse gosta de uma picanha, Você hein? gosta de uma picanha. Não puxou o pai, não. Ele é filho do Daniel, da Vivian, minha irmã, é meu afilhado, mas gosta de uma picanha, hein? Deixa eu ver se tá boa. Nossa, hein? A volta do presidente Lula. A Como volta que vocês encararam essa volta, a soltura dele, daí todo o processo até ele voltar para a presidência, né? Realmente era isso, eu tinha uma cobertura intensa sobre a Operação Lava Jato com o Lula preso, agora acompanho a vida presidencial e a reviravolta aqui, a gente... parece história de filme, parece seriado que aconteceu bem louco, no Brasil. É muito louco o que aconteceu no Brasil. E o que ainda está por vir, né? Tem muita coisa que ainda está para acontecer. Não está nada definido até agora. E não fiquem na expectativa de eu perguntar opiniões, porque esse programa não é a intenção desse programa. Esse programa é Eu a nem gente tenho conversar. realmente opinião. Eu nunca vou Nem eu, divulgar. cara. Nenhuma. Porque realmente você tem que ter um Não, primeiro. eu tenho uma opinião. Posso dar minha opinião? Minha opinião é que eu não gosto de nenhum, velho. Não, é verdade, cara. Eu não gosto de nenhum, velho. Não gosto nem do lado A, nem do lado B. Do que tem hoje, pelo menos, não. Rezo para que apareçam pessoas boas no futuro, para que mudem a nossa política e tudo mais. É isso aí, cara. Então, assim, essa é a minha opinião. Mas E eu acho que, primeiro, emissoras são concessões públicas, né? Existem Exatamente. rádio e televisão, é concessão pública. Então, você tem que realmente ter responsabilidade, imparcialidade, coisas que muitas emissoras não têm e principalmente algumas rádios, né? Nos últimos tempos acabaram tendo algumas atitudes que não condizem com a função social de um veículo de comunicação. Eu tenho muito orgulho,
Tô hoje na Band, a gente não sabe o futuro, pode inclusive, né, tá em outra emissora, mas hoje eu falo pela Band. Eu tenho muito orgulho de estar na Band, porque a gente tem e cumpre a nossa função social, né, de informação para a população e de responsabilidade com a notícia. Realmente, dá muito orgulho de trabalhar na Band e a gente vem até com os nossos colegas e até ex-colegas que a Band ela é única no final das contas, né? No final agora da nossa entrevista, eu quero saber uma coisa. De todas as entrevistas que você já fez, de todas as matérias e tudo mais, tem alguém, cara, que você queria entrevistar, que você não entrevistou? Tem alguém que você, tipo, fala assim, puta, cara, eu queria entrevistar esse cara? Eu acho que mais, assim, eu queria ter convivido muito mais com o Boixá, né? Eu convivi muito por telefone, tinha orientação, mas não estava no dia a dia. Quando eu fui para São Paulo, ele não estava mais lá, infelizmente, já tinha, né, acontecido o acidente. Agora, eu queria também ter conhecido, porque eu gostava muito do Jô Soares. Eu assistia o Jô Soares todo dia, ainda criança, assistia o Jô, ficava até noite, até tarde acordado para assistir. Eu queria ter conhecido, ter tido também contato com ele. Então, eu acho que é mais jornalistas que eu gostaria, né, de ter tido contato do que qualquer outro tipo de entrevista. Porque entrevista a gente vai, ao longo do tempo, né, vão surgindo pessoas importantes e hoje em dia, para mim, eu acho que faz mais sentido eu estar no bastidor do que na frente das câmeras, né, e estar orientando uma boa equipe, então eu já não tenho mais muita pretensão, assim, digamos assim, de entrevista e assim por diante. Eu gosto muito da parte do bastidor e de estar coordenando, né, todas as equipes do Brasil. A gente tem muito orgulho da nossa equipe de Brasília, de formar essas equipes, formar nossos repórteres, colocar novos postos, né, no ar e assim por diante. Então, acho que é muito difícil para o jornalista isso, né? Primeiro que o jornalista não é preparado para fazer a parte executiva, para estar atrás das câmeras, né? O jornalismo só ensina À frente da câmera. apurar notícia, estar na produção e assim por diante. Parte de gestão é muito ruim, né? Tecnicamente. Então, acho que, primeiro, na parte do mercado, é muito relevante para um jornalista que vai para essa área, que se destaca nessa área, do que nas outras, mas eu também gosto muito, né, de estar nisso. Então, hoje em dia, acho que é para isso que eu trabalho. Que legal, cara. Eu também gosto muito de ficar nos bastidores e de coordenar toda a minha equipe na América Latina. Coordeno mais de 90 pessoas aqui no Complexo RIB de gravações. Já vou resolver esse problema. Assina aqui. Agora que eu começo a chorar. Douglas, cara, muito obrigado, velho. Obrigado mesmo por aceitar o convite de vir aqui. Renderam 2 programas maravilhosos, muita história boa. E eu não vejo a hora de poder assistir toda essa entrevista, porque eu vou assistir de novo, porque foi tão legal. Nossa, que susto. Achei que você ia falar para gravar o terceiro. Nossa, levei um susto. Ei, vamos fazer o seguinte, Doug, vamos fazer uma minissérie com você, capítulos, entendeu? Vamos trocar o seriado nosso, vamos trocar o virar um apresentador, não sei o quê. RIB, 4ª temporada do Douglas Velhinho. Que isso? Não, mas eu acho que daqui a uns 10 anos, mais ou menos, vai ter mais história pra contar e a gente vai gravar outro. Aí você faz o favor, anos, né, você velho? grava ele jogando bola, só pra gente poder pôr na edição, tá? O cara é o chefe do Brasil inteiro, só isso, velho. Tava bagunçado. Mas aqui. vocês deviam ser profissionais, não eu ter que avisar vocês. Bom, peraí, a minha parte tava pronta. Douglas, cara, Valeu. obrigado mesmo, viu? E desculpa pela minha equipe, tá bom, velho? Prazer. Legal. Sucesso. Mentira, cara, eu tenho muito orgulho desses caras aqui, eles são os melhores. Irmão, tem que agradecer. Valeu, Não vai levar obrigado. eles pra São Paulo, hein, Muito Douglas? obrigado. Vou mesmo. levar. Valeu, brigadão. Prazer, cara. Muito bom receber. Prazer, ótimo Valeu. programa. Chegamos ao fim de mais um RIB pra assistir essa matéria completa. Matéria não, velho, eu tô achando que eu sou você, irmão. Pra assistir essa entrevista completa, é só acessar o nosso canal no YouTube, aproveita pra inscrever e apertar no sininho pra receber a notificação. Segue a gente no Instagram também. Valeu? Até domingo que vem. Tchau. I'm out of trouble now. I shot my woman down. She said love me, but I know it's the truth.
I remember I had a good time with you. When you ruined my life and I don't know. Well, I got to play a seat on the road. I got two big reasons why I can't hold on. I killed my baby and I need to sing that song.